Fala, viajante! Sou a Ali e você está ouvindo mais um episódio do Podpackers, o podcast da Worldpackers, onde a gente troca ideia com convidados incríveis sobre temas relacionados ao universo viajante e nômade. Esse é o episódio 5 e nele a gente vai falar sobre a saúde emocional do viajante. Eu vivo como nômade desde 2019 e até por divórcio e perda de trabalho eu passei na viagem. Pois é, viajar é incrível, mas a gente precisa lidar com muita coisa na estrada. Além desses eventos específicos, a gente lida com saudades, solidão, conflitos com parceiros de viagem, dúvidas e medos. E para te dar as melhores dicas para lidar com os perrengues emocionais na viagem, a gente convidou o Lucival, que é psicólogo e nômade com atendimento especial a viajantes, e a Gabi, que é nômade há 6 anos e frequentemente vive mudanças na rotina. Lu, Gabi, bora se apresentar aí para a galera. Oi, pessoal. Eu sou o Lucival Júnior, eu sou psicólogo e psicoterapeuta nômade. E, bom, eu estou viajando desde 2018 como mochileiro, como voluntário, mas desde 2020 que eu me considero efetivamente nômade. E percebendo, né, as minhas próprias emoções, os meus próprios perrengues emocionais nas viagens e dos meus colegas, foi que eu realmente decidi me focar, né, neste público, que é um público que faz parte, inclusive, do meu próprio grupo, né? Eu sou um entusiasta das viagens transformacionais, acredito que as viagens têm um poder incrível de autoconhecimento e realmente de mudanças na nossa vida. Então, hoje eu me dedico muito a falar sobre isso, inclusive nas redes sociais, em blogs, na internet, aí como um todo, e estou muito dedicado exatamente porque eu acredito que isso é algo muito relevante e muito importante. Então, fico muito feliz aí pelo convite e bora lá. Obrigada. Manda lá, Gabi. Olá, eu sou Gabi, Gabiria Morena, e eu vivo nômade há 6 anos, pouco mais de 6 anos, desde 2015, me joguei aí na estrada. E na verdade, a princípio foi um período sabático que eu tirei, mas com a intenção de já fazer essa transição para o estilo de vida como nômade, porque eu queria buscar outras formas de trabalhar, de me expressar, de buscar outros sentidos para minha vida, porque como estudante de direito, concurseira, morando em Brasília, não estava fazendo muito sentido para mim. E eu fui sozinha, foi uma experiência muito desafiadora a princípio, mas era uma coisa que eu queria vivenciar porque eu queria muito ir em busca assim, desse autoconhecimento, dessa independência e desses processos emocionais mesmo que vêm naturalmente quando a gente se propõe a viver esse tipo de transição. E hoje, olhando para tudo que eu vivenciei, é muito bom poder perceber o quanto esses processos me fortaleceram, sabe? E hoje, a mulher que eu me tornei a partir dessas experiências. Por mais que não seja gostosinho o tempo todo, é muito incrível olhar para trás assim e perceber todas essas experiências e conquistas como mulher. Ai, que massa. Obrigada, gente, por aceitarem esse convite. Bom, Lu, eu amo o termo perrengue emocional. A gente sempre fala sobre os perrengues de viagem, mas a gente acaba esquecendo de falar sobre as nossas emoções, né? Quase nunca ninguém comenta sobre esses perrengues. E já que você criou esse termo, explica ele aí pra gente. Bom, Ali, como você falou, o perrengue a gente já está acostumado, né? No meio de viagem, falar sobre perrengue de viagem. Que é exatamente o quê? Uma situação complicada que acaba acontecendo no meio da nossa, né, da nossa viagem, da nossa jornada, e de repente, na maioria das vezes, né? E o perrengue emocional é a mesma lógica. É esse desafio ou um sufoco que a gente pode passar ou acaba passando durante também uma viagem, durante a nossa jornada nômade, mas com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios pensamentos ou com os nossos sentimentos, né, no geral. Então, eu entendo muito os perrengues emocionais dessa forma. Massa, massa. Bom, na estrada a gente acaba ficando muito vulnerável. A gente está longe de casa, fora da zona de conforto, longe das pessoas em que a gente confia. Gabi, você que é nômade há tantos anos, eu imagino que você deve ter vivido muito perrengue emocional, né? Você tem alguma técnica ou artifício para lidar com a vulnerabilidade da vida viajante? Nossa, eu adoro esses termos do Lu também, super me identifico. Então, eu acho que na verdade esse processo assim do viajar para mim ao longo desses anos foi justamente esse aprendizado de me conhecer mais e
lidar melhor com as minhas emoções, né? Porque eu acho que é um aprendizado para a vida, é um tipo de ferramenta importantíssimo a gente desenvolver ao longo da vida. E para mim foi meio que natural ir vivendo isso e buscando mais me entender emocionalmente, dar voz, né, para as minhas emoções. Eu uso muito a escrita como uma ferramenta para mergulhar nesses processos assim. E nossa, é um aprendizado incrível a gente poder aceitar a nossa vulnerabilidade, a gente poder nomear as nossas emoções, sabe, e expressá-las de uma forma integral, assim, não no sentido de tentar reprimi-las, de tentar ignorá-las ou fingir que elas não existem. Para mim foi muito esse aprendizado. Eu acredito que as experiências da viagem ajudaram muito nesses processos, porque a gente está o tempo todo convivendo com muita gente diferente, vivendo muitas situações diferentes. E eu reconheço que isso trouxe muita qualidade, não só para minha relação comigo mesmo, mas no geral, assim, família, amigos, companheiros, companheiras. É incrível. Eu compartilho desse sentimento também. Eu sinto que viajando eu acabei me tornando uma pessoa mais madura e que desenvolvi a minha inteligência emocional de uma maneira que eu não tive essa oportunidade em casa, né? Em casa, sei lá, eu era muito filhinha, eu era muito manhosa, muito mimada, talvez. E aí na estrada você acaba tendo que encarar a vida sozinho, né? Isso te deixa muito mais maduro mesmo. Eu também tenho essa, esse sentimento. Bom, viajar sozinho sempre vai ser um tema a ser tratado. Muita gente acaba me procurando para falar sobre isso, pedir dicas, pedir conselhos. Então eu percebi que um dos grandes impeditivos da galera de fazer uma viagem sozinha é justamente o medo da solidão. E sem entrar na questão de que a gente acaba não ficando sozinhos, especialmente quando a gente viaja fazendo voluntariado pela Worldpackers, como vocês lidam com essa emoção, com a solidão ou com o fato de estar sozinho, né? A gente pode começar pelo Lu, e aí em seguida a Gabi pode comentar também. Bom, Ali, pensando nessa questão de viajar sozinho, ou pelo menos se sentir sozinho na viagem, né? Como você disse, eu acho que viajando como voluntário foi raro, né? Um momento que, para mim, pelo menos, eu realmente me senti solitário, né? Normalmente me conectando ali, principalmente com os outros voluntários, pessoas que estavam também, né, viajando, até acaba formando uma rede muito gostosa de conexão, de pessoas que se apoiam, que eu acho muito importante, sempre bato nessa tecla. E em algum momento, uma vez me vem à cabeça assim sobre eu ter me sentido mais solitário, né? E eu sempre gosto de identificar muito o que está acontecendo naquele momento, né? E de que forma o meu organismo está reagindo a isso, para eu estar me sentindo dessa forma, né? Então eu busco, se tem tipo uma pessoa, por mais que seja, essa única pessoa com quem eu me conecto, eu busco nesse momento fortalecer meus laços, meus vínculos com ela. Se naquele momento ali, à minha volta, mesmo, não sei, estou no hostel, estou no voluntariado, se eu não consigo ir para fora dali, também me conectar com pessoas fora dali, essa é uma outra oportunidade, uma outra chance que eu posso me dar, né, de arrumar essas conexões. Se não, no pior das hipóteses mesmo, eu tento me conectar com pessoas com quem eu já me conectava antes de estar ali. Então, seja um amigo para eu poder ter um momento ali para conversar e desabafar. Na internet ali, faço uma videochamada, ligo, converso, mesmo porque às vezes são passageiros alguns desses sentimentos. Então, mesmo para me dar uma âncora naquele momento e aí eu continuar a partir dali. Claro, se for uma coisa que fica frequente, aí eu acho importante depois ver de onde está vindo mesmo esse sentimento de tanta solidão mesmo, sabe? Mas, como eu já falei, na minha experiência pessoal, foram raríssimas as vezes em que, pelo menos fazendo um voluntariado, eu me sentia solitário. Legal, massa. Para mim acho que já foi um pouco diferente, porque na verdade, no início, eu queria ficar sozinha. Eu queria viver essa experiência de estar sozinha em lugares completamente estranhos, com pessoas assim, sabe? Eu digo pessoas assim, culturas, né? Mas era um desejo meu, porque na época, na verdade, eu me via vindo de uma sequência de relacionamentos em que eu me via totalmente dependente emocionalmente. E isso me incomodava, isso começou a me incomodar muito. E por esse incômodo, eu senti que eu precisava ter essa experiência de ficar sozinha para quase como um desafio pessoal, assim, de provar para mim mesma que eu era capaz de estar sozinha e estar bem, né? Porque eu acredito que a gente, antes de ser companhia boa para outras pessoas, a gente precisa ser para a gente mesmo.
E eu queria viver isso na prática. Então, o viajar inicialmente, para mim, foi essa experiência. Eu queria estar sozinha do outro lado do mundo. A gente nunca vai ali para a próxima cidade, né? Vai lá para a Ásia, vai lá para a Europa. Radical, extrema. Ousada. E para mim, foi muito essa busca. E o interessante é que ao longo do processo, assim, eu fui ressignificando muito o sentido da solidão para mim. É óbvio que tem esse lado, né, que traz a dor, que traz o desconforto, e aí acho que é como o Lu falou, quando é esse tipo de solidão, eu olho para ela, eu converso com essas emoções, eu escrevo sobre isso, eu tento entender de onde isso está vindo, que são raízes às vezes muito profundas de questões emocionais que a gente já vive aí há anos, e eu acho que é muito importante a gente olhar para isso e aprender com isso. Mas eu ressignifiquei muito o sentido de solidão, que para mim é mais bonito até falar solitude, né? Que é essa ideia de soli, estar sozinho, e tude, e ser completo. A gente é inteiro, a gente não é metade, nunca foi metade de ninguém, não precisa de ninguém para complementar a gente, tudo que vier é para agregar. E eu acredito e vivo muito isso. E para mim foi isso. Acho que eu ressignifiquei muito nesse processo. Não foi fácil também, mas eu acho que também é um tipo de processo que vale a pena, assim, um processo emocional de ressignificação da solidão. Porque nessa sociedade que a gente vive, a gente aprende, né, que solidão é tristeza, que solidão é uma coisa muito sofrida, sabe? E óbvio que tem situações e situações, mas eu não acredito que solidão precisa ser necessariamente algo ruim, assim, um sentimento ruim. E para mim foi isso, essa ressignificação. Ah, que massa. Eu acabo me identificando bem com a tua fala. No início eu me sentia muito solitária, porque eu vim de uma família grande, eu sou a mais velha de 4 irmãos. Então eu cresci com uma casa cheia, e quando eu saí da casa da minha mãe foi para me casar. Então eu nunca estive sozinha, nunca. E aí, viajando sozinha, eu tinha que lidar com aquele monte de pensamento que eu nem sabia que tinha espaço para tanto pensamento. E no começo, a solidão é, é assustadora, né? No começo, antes de você ressignificar, tem esse monte de pensamento, tem o medo de que você nunca mais vai conseguir se relacionar com algumas pessoas, ou só carência mesmo, porque tem esses momentos que a gente tá mais carente, e eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, até hoje, quando tipo, eu já ressignifiquei, eu amo a minha própria companhia. Às vezes eu até me canso das pessoas, tipo, ah, meu Deus, quanta gente que tem aqui. Desse jeito. Dá às vezes uma canseira, né? Mas assim, mesmo ressignificando, tem momentos que eu me sinto solitária, nesse sentido mais negativo mesmo da palavra, que é eu estou carente, eu precisava de um colo, eu precisava de um carinho. E aí eu vou para que o Lu comentou. Aí eu vou buscar, sei lá, fazer um voluntariado num lugar onde eu sei que eu vou encontrar com outras pessoas, ou eu vou recorrer àqueles meus amigos, enfim. Acho que a ressignificância é o ponto, né? Aprender a ser sozinho, aprender a lidar com a tua própria companhia. Ali, E a posso só... gente. Pode falar. Pode comentar. A gente aprendendo a entender também, né, qual o sentido dessa solidão em cada momento, a gente vai direcionando, né, como você falou. Às vezes é uma solidão que você precisa se aprofundar mais ali em você mesmo, em refletir sobre questões importantes. E às vezes é uma solidão que você quer ter uma companhia, você quer trocar ideia com alguém, quer, sabe, ter uma conversa boa com alguém. Então, acho que vai trazendo também essa autoconsciência, assim, sabe? Para você entender, tipo, eu tô sentindo isso e eu posso resolver dessa forma, eu posso lidar com isso dessa forma. Isso é massa, assim, também desses processos, né? Legal. Comenta, Lu. Massa, acho que a Gabi resumiu assim o que eu ia falar, que isso é um processo, faz parte de um processo de autoconhecimento. Entender o que é estar efetivamente sozinho, né? Geograficamente, não tem ninguém comigo. Eu estar me sentindo solitário e eu estar em um momento de solitude. Olha, falamos de três coisas diferentes e que faz parte do autoconhecimento. Nossa, mas faz diferença em coisas que são tão semelhantes? Faz diferença. Que é isso que a gente tá falando, que aí a gente consegue se cuidar melhor quando a gente tem essa clareza. Então, acho que é muito Verdade. sobre isso.
Massa, Para massa. nós mulheres isso é muito forte também, porque a gente cresce aprendendo que a gente precisa ter companhia, né? A gente não pode fazer nada sozinha. A gente não pode, sabe, trocar uma lâmpada sozinha, a gente não pode fazer um rolê sozinha. Então, isso é muito forte também, assim, sabe? Sendo mulher, eu acho. Eu lembro muito de uma situação que eu fiquei bem emocionada, que foi um momento que eu percebi que eu não tinha ninguém no meu pensamento. Porque eu acho que quando a gente, tipo assim, está pensando num boyzinho, num carinha, alguém que eu tô afim, alguém que eu tô interessado, isso foi tão mágico pra mim, porque a gente cresce o tempo todo falando de relacionamento, de alguém que a gente tá afim, de alguém que a gente tá interessada. Tipo, às vezes eu vou conversar com as minhas amigas e elas só sabem falar de boy, de namoro, sabe? E, tipo, pra mim foi muito mágico esse momento em que eu percebi que eu tava ali em paz comigo, não tinha nada, ninguém na minha mente. Nossa, foi um momento inesquecível. Inesquecível. Que massa. Muito importante esse momento, que legal. Bom, uma verdade sobre a vida nômade ou de quem tem viagem como estilo de vida é a saudade. Cara, a gente tá sempre com saudade de alguém ou de alguma coisa ou de alguma situação. Eu até uma vez escrevi um texto que o título é Viajar é viver com saudade. Bom, como vocês lidam com a saudade na estrada? Aí o Lu pode começar e aí a gente passa para a Gabi comentar também. Bom, eu acho muito real essa questão da saudade, né? Eu nunca fui uma pessoa muito saudosa, eu confesso, mas lidando como nômade com isso, eu sempre falo, na verdade, eu tenho uma premissa de que por trás de todo sentimento tem uma necessidade humana nossa, né? E a saudade, ela me vem muito em relação a isso, né? Eu me questiono, bom, eu tô sentindo saudade, e aí eu acho legal ter clareza do que tá vindo à minha mente. É minha família? São determinadas relações? São amigos ali específicos? É minha cidade? É algum lugar que eu já fui? E aí eu busco me conectar com que necessidade eu estava atendendo lá, eu estava cuidando nesse lugar, eu estava cuidando nessas relações, porque aí normalmente é essa necessidade que o meu organismo está me pedindo. Então, às vezes é uma necessidade por afeto, uma necessidade por conexão, familiaridade, né? Depende do que for, eu busco me conectar com isso. E aí, não necessariamente quer dizer que eu vou ter que voltar para essas pessoas, voltar para aquele lugar para cuidar dessa necessidade. Na maioria das vezes, não. Eu identificando qual é, às vezes no lugar onde eu tô, eu consigo cuidar disso. Então, eu acho que é muito mais sobre essa clareza, sabe? E eu não tô dizendo que, tipo, as pessoas não são importantes, o que eu tô pensando, mas que, no final dos contos, se a gente for cuidar desse sentimento, eu acho que tem muito mais a ver com que necessidade estava sendo atendida lá, que eu sinto que agora não está, né? Eu vejo muito dessa forma. Legal. Eu concordo total com isso que o Lu falou. É mais uma coisa que também eu ressignifiquei viajando, né? De como que eu lido e como que eu sinto a saudade. E acho que é um pouco isso também, a gente sentir, observar, entender o que que aquilo tá querendo expressar na gente e direcionar, né? Se eu precisar sentir falta ou vontade de falar com alguém ou de estar em algum lugar, hoje em dia é mais fácil para mim expressar e comunicar isso. Acho que por ter construído essa gestão inteligente assim das minhas emoções mesmo. E acho que é só complementando mesmo o que o Lu falou, porque eu concordo muito com as palavras dele. E para mim a saudade hoje ela tem uma carga mais positiva do que negativa, assim, é mais um sentimento gostoso de relembrar momentos ou relembrar pessoas e experiências vividas, do que necessariamente um sentimento que dói, sabe, que machuca ou que me faz. E quando é desconfortável, eu busco expressar, enfim. E Massa. até acho que é legal até no sentido de falar assim, quando eu sinto falta de alguém ou saudade de alguém, eu mando mensagem para essa pessoa e isso é tão bonito a gente poder expressar, né? Falar, nossa, eu tô sentindo sua falta, eu tô lembrando daquele momento que a gente teve junto, sabe? É tão gostoso a gente poder expressar isso e a saudade traz, né, essa necessidade, como o Lu falou. Eu acabei identificando ao longo dessa vida de viajante que geralmente quando me dá crises de saudade, que uma coisa é aquela falta que alguém te faz, pô, aquela pessoa é tão massa, né? Curtia pra caramba conversar com ela. E tem vezes que dá uma crise de saudade, né? Que, cara, chega a dói. E aí eu identifiquei que quando eu tô com crise de saudade é porque o meu presente, cara, não tá rolando. Então eu começo muito pro passado
E aí o passado, ele me traz essa saudade que dói, sabe? Que não é só o sentir falta, é realmente saudade. Como se eu tivesse perdido alguma coisa no caminho, como se o meu presente... Realmente eu sinto que é isso, que o meu presente, ele não tá me correspondendo. Daí, de início, eu sempre ficava me questionando, será que eu devo voltar? Será que eu devo reatar aquela relação? Será que eu devo ir até aquele lugar novamente? E depois eu fui identificando que o meu trabalho tá, o que está acontecendo aqui agora que não está correspondendo. E então eu passo a olhar para o presente e para mudar o que está acontecendo aqui agora, porque realmente voltar no passado não tem como, né? É um tempo que já foi, que já não existe mais. O tempo que a gente tem é o aqui e o agora. Então eu sinto que tem essa questão também. E é muito esse sentimento, né, de quando a saudade ela é desconfortável, a gente quer voltar para as nossas zonas de confortos, né? Que são pessoas, lugares, momentos que a gente foi muito feliz, que a gente estava muito pleno. Então, é muito louco, mas traz essa auto-observação também, né, da gente entender o que eu não tô tendo agora, que eu tava tendo lá e que eu tava me sentindo bem e agora eu não tô tão bem assim, sabe? Uhum. É muito massa, Que é muito o gostoso. luto da necessidade, né? Que o Lu comentou. Muito, É. muito massa. O bom do nomadismo é que depois de um tempo as distâncias ficam um pouco menores pra gente, né? A gente vai criando tanta É, facilidade de viajar que parece que fica mais fácil matar essa saudade, assim, você precisa uhum, voltar para um lugar, visitar alguém, parece que as distâncias sim, diminuem, de é certa forma. verdade. É verdade. A gente sempre aprende a lidar de maneira diferente com essas emoções, né? Sim. Gabi, desde que eu te acompanho pelo Instagram, não faço ideia de quando foi, mas já tem um tempo que eu te acompanho. E aí eu vejo que você convive com pessoas diferentes, né? Então você se muda de lugar, você passa a ter companhias diferentes. Então eu imagino que você deve ter tido muita companhia, muita gente entrando e saindo da tua vida, pessoas parceiras de estrada, né, com que você se junta para seguir um caminho. Como você lida com os conflitos interpessoais durante uma viagem? Porque uma coisa é a gente lidar com o nosso irmão, nossa mãe, que é alguém que a gente conhece desde que nasceu e tem conflito e a gente sabe como resolver, ou como se originou o conflito. Mas outra coisa é quando a gente tem uma pessoa que a gente conheceu, sei lá, há um mês e a gente está convivendo com essa pessoa e de repente tem um conflito. Como você costuma lidar com esses conflitos, já que que você lida com tanta gente? Como boa sagitariana, eu gosto de entrar em vários mundos. Não pertenço a nenhum, passo por todos. Com Adorei. relação aos conflitos assim interpessoais, realmente eu conheço muita gente diferente de várias tribos, vários mundos e amo isso. Acho que isso me enriquece demais assim, no sentido de autoconhecimento mesmo e de saber me relacionar melhor com as pessoas. E essa inclusive é uma das questões que eu tenho vivido mais profundamente assim, talvez nos 2 últimos anos, porque a princípio eu vivi muito essa coisa mais individual, né, do autoconhecimento. E com o tempo eu fui olhando mais para as relações e entendendo que eu precisava colocar uma certa atenção naquilo. E por atenção eu digo presença também, né, e consciência em como que eu ia gerenciar as minhas relações para que eu vivesse relações com mais qualidade, sejam com pessoas próximas ou com pessoas às vezes que eu conheço no dia a dia. E foi meio que um compromisso que eu assumi comigo, assim, sabe? De passar a construir essas relações de forma mais consciente, de forma mais presente e com honestidade. Não é fácil, eu acho que relacionamento é um dos maiores desafios, que talvez o maior da vida, mas eu percebo das práticas que eu venho tendo, assim, nessas experiências com as relações, que quanto mais a gente se permite se colocar vulnerável, falar honestamente como a gente está se sentindo ou como a gente se sentiu em determinada situação, mais enriquecedoras são as experiências e as trocas que a gente tem. Então, eu tenho procurado muito viver isso, assim, nas relações. Nem sempre é fácil, às vezes demora um pouco para eu criar essa coragem de chegar, essa maturidade mesmo, né, de você chegar e conversar com alguém, falar o que você está sentindo, falar que você se machucou,
Mas todas as vezes que eu tenho tentado fazer isso, eu tenho colhido bons frutos. E eu percebo que é muito isso, sabe? É um processo de amadurecimento mesmo, porque olhando para essas relações, a gente percebe o quanto a gente ainda é muito infantil e muito imaturo, né, nos relacionamentos. A gente não tem coragem, às vezes, de expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, por puro medo de falar a verdade ou medo de como o outro vai reagir, de como o outro vai receber. E evita muito isso. E eu não quero mais evitar, sabe? Eu quero construir relações mais saudáveis com as pessoas, com a minha família, com os meus amigos, com pessoas com quem eu me conecto. E para isso a gente precisa ter coragem de ser vulnerável. E muitas das vezes. Legal. Lu, e você faz muitas viagens como voluntário pela Worldpackers, então eu queria saber de você, já existiu algum conflito com anfitriões e outros voluntários? E caso não tenha tido nada, como você lidaria nesse caso? Ai, Ali, olha, sinceramente, assim, graças ao universo foram pouquíssimas às vezes. Eu lembro de duas que me vêm à mente, que uma com o anfitrião, ou pelo menos a pessoa que era responsável pelos voluntários, e outra com outro voluntário. E, infelizmente, as duas envolviam a mesma temática, que era machismo, sexismo, sabe? Uhum. E assim, eu, enquanto no lugar de um homem presenciando isso, sabe? Porque não era comigo que estava acontecendo, só que eu não queria deixar isso passar, e isso é algo inconcebível para mim, assim, não pode rolar. E foi exatamente porque numa primeira experiência rolou de uma divisão de tarefas ali, e uma amiga minha eu senti que foi uma divisão injusta para ela, e fiquei me sentindo muito mal, né, em relação a isso. Conversei com ela, no momento era uma das minhas primeiras experiências, eu não soube muito bem como reagir, mas estava ali, apoiei ela de alguma forma, busquei isso, e após também um feedback pro anfitrião, para dizer, olha, eu estou vendo isso acontecendo, porque não era a anfitriã que estava conversando com a gente, não foi ela que fez essa divisão, então eu encaminhei para ela essa questão, e ela foi muito solícita. Isso é uma das coisas que me fez confiar muito no que viria, né, com aquela experiência para outros voluntários. Eu até, na minha avaliação, coloquei de que tivemos uma questão, porém a anfitriã foi muito solícita em poder dar um encaminhamento para isso, e a outra com o voluntário também. Uma coisa assim, éramos basicamente voluntários meninos, e coisas de ficar falando sobre hóspedes, pessoas, as meninas, né, hóspedes e tudo mais que passavam, e eu me incomodei demais com aquela situação. E aí, lembrando, depois da primeira, que foi em ordem cronológica, né? Desde a primeira eu falei, eu não quero que isso mais aconteça assim na minha frente, e, né, eu quero me posicionar de uma forma mais clara em relação a isso, porque respeito é algo que eu prezo muito. E aí, quando aconteceu, eu disse, olha, foi uma das primeiras discussões em espanhol, porque a pessoa não era brasileira. O outro voluntário disse, olha, esse tipo de coisa não, Mas não. Imagina, meu primeiro, minha primeira discussão, sim, tentei, nossa, enfim, me mantive ali, disse, olha, você consegue considerar que isso não é uma coisa respeitosa, né, pensando nas meninas, pensando em quem não está aqui na conversa com a gente, não é, e que você está falando entre os meninos, mas eu não vou deixar de dizer que isso não é uma coisa legal para se fazer, não. E aí rolou, enfim, ali uma discussão, e quando eu digo discussão, não quer dizer que a gente estava super agressivo, É um mas rolou conflito, né? um conflito de dizer, olha, eu não concordo com isso. E inclusive foi curioso porque éramos várias, né, pessoas, inclusive os voluntários, todos meninos ali, e todos depois que eu me coloquei disseram, nossa, é verdade, isso era uma coisa que devia ter sido falada e tudo mais. E eu fiquei tipo, e só eu falei, assim, tipo, e vocês todos dizendo aí agora, fique de lição, não é? Pra gente não deixar isso acontecer, porque eu acredito Posicionar, muito né? nisso. Então, para mim, foram essas duas experiências, e, como eu disse, foram relacionadas com essa mesma temática, e que para mim ficou como uma lição. A primeira já ficou como uma lição para a segunda, de que, tipo, não, isso na minha frente não vai, eu não quero que aconteça, porque realmente desrespeito, e eu não tolero isso. Então, tipo, as relações, elas são inevitáveis, a gente sempre vai se relacionar, e eu entendi que para eu melhorar as minhas relações, porque
eu pareço fofa, mas eu sou bem difícil. Eu sou super briguenta, só não, fui. Sempre fui muito briguenta, nunca levei desaforo para casa, só que eu sempre tive um problema de me arrepender de dizer coisas naquele momento do conflito. Então, o que eu fui aprendendo é que feedback é sempre importante, porque às vezes a pessoa ela está cometendo um erro entre aspas, porque isso também vai depender do ponto de vista, mas, por exemplo, eu estou me incomodando com uma situação e às vezes aquela pessoa não sabe que isso me incomoda ou que o que ela está fazendo não é exatamente uma coisa legal. Então, dar esse feedback, como o Lu falou, pô, eu comentei com a anfitriã e ela foi super solista e ela não sabia. Se não existe o feedback, a pessoa não sabe como melhorar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Sempre conversar com a pessoa e expor o que você está sentindo, o que está acontecendo. Outra coisa que eu aprendi, como a Gabi comentou, é honestidade. Cara, ser honesto sobre o que você está sentindo evita que você exploda. E o problema é que eu sempre explodi. Então, por isso eu sempre fui muito briguenta, porque eu fui aguentando, tipo, eu ia aguentando, dava, sei lá, não sei, algumas vezes depois daquilo eu fazia e explodia. E quando você explode, você destrói, né? Porque é uma explosão. Então você sai destruindo o que tá na frente. Você fala coisa para machucar, ou você grita, ou você expõe coisas, e depois você vai ter que lidar com um sentimento pior, porque o arrependimento, cara, é horrível. Então, ser honesto sobre como você está se sentindo, cara, evita muito desastre. E a terceira coisa que eu aprendi e recentemente foi alinhar as expectativas. Então, qualquer relacionamento que eu vá viver, por exemplo, pô, vou alugar uma casa com uma amiga, ou eu vou passar um tempo com esse boy, ou eu vou fazer um voluntariado com um amigo. Vamos alinhar o que você está esperando dessa experiência, qual é a tua expectativa em relação a isso, porque se as expectativas estão diferentes, em algum momento vai gerar conflito. Então, é uma coisa que eu aprendi para evitar conflitos, sabe? Então, tipo, vamos sentar aqui, vamos alinhar o que você está esperando, o que eu estou esperando, e se desde o início a gente perceber que as expectativas não estão batendo, então não vamos dar continuidade nisso, porque lá na frente vai gerar um conflito e vai ter desgaste emocional desnecessário. Então, e são coisas que eu aprendi viajando, porque a Aline, antes da vida nômade, tipo, a Aline 2018, meu Deus, a Aline 2017, então, socorro. Nossa, Ali, eu super me vejo nessa tua fala, porque eu também, eu sempre tive muita raiva, assim, dentro de mim por situações da vida, assim, sabe? E eu sempre fui muito reativa também na minha fala. É até engraçado porque tem pessoas que falam, nossa, você é tão zen, porque me vem meditando, falando de yoga, meditação, e realmente é um processo para mim. Hoje eu me vejo muito mais tranquila, mas eu sempre tive essa energia na fala, sabe? Essa reatividade também. E eu lembro até de um post do Lu que ele falou sobre a raiva, que a raiva geralmente está muito relacionada com o nosso senso de justiça. Quando a gente percebe que alguma coisa está sendo injusta, a gente tem essa reação, né? E essa questão dos valores, para mim, durante a viagem, foi uma coisa que se fortaleceu muito, sabe? No processo de autoconhecimento, de eu entender quais eram os meus valores. E a justiça é um valor muito alto para mim. Só que eu também percebi com o tempo que reagir e ter essa raiva, expressar essa raiva da forma como eu expressava, só machucava as minhas relações e só me afastava das pessoas com quem eu me importava. E isso me deixava muito mal, que é como você falou, depois que a gente fala, que a gente explode, a gente fica pior do que antes. E eu me sentia exatamente assim. E para mim foi e tem sido esse aprendizado, assim, de começar a trazer essa comunicação não violenta para minha fala, né? De trazer a honestidade, expressar como eu estou me sentindo, às vezes me colocar vulnerável, porque falar das nossas emoções, não é difícil a gente falar sem vulnerabilidade, né? Falar das nossas emoções. E tem sido muito esse processo para mim, nesses dois últimos anos, assim, e os frutos que eu venho colhendo disso, nossa, são incríveis, porque a gente se conecta muito mais com as pessoas, né? Quando a gente se permite ser honesto, falar, expressar o que a gente está sentindo, expressar como a gente está se sentindo, sem necessariamente botar essa carga da reatividade, da raiva,
do julgamento, né? E reconhecendo que o outro é tão humano, tão errante quanto você, né? Total, Eu total. digo mais na sua fala. Legal. Gabi, eu sei que você já viveu amores em viagem, porque eu te acompanho e sei disso. E eu queria saber de você como foi lidar com essa emoção, tanto de se relacionar com uma pessoa, se apaixonar por uma pessoa e já entrar numa relação sabendo que provavelmente em algumas semanas ela vai não terminar, mas viver um outro processo, porque a pessoa já não vai estar mais ali presencialmente. E como foi lidar com essa separação? Ver uma pessoa com quem você está se relacionando, você está curtindo, e ou você partir, ou a pessoa partir. Então, fazendo o link nessa ideia dos valores, né? A liberdade é um valor muito alto para mim, acho que talvez o mais alto. E é um tipo de sentimento que eu gosto, de valor que eu gosto de vivenciar em todas as áreas da minha vida: trabalho, relacionamentos, tudo. Não é à toa que eu vivo nômade, né? Mas nesse sentido dos relacionamentos, também foi e tem sido um processo de aprendizado e de ressignificação sobre muitas coisas, desconstruindo muito conceitos padronizados e crenças padronizadas sobre como é se relacionar, como que deveria ser, como que é se apaixonar e amar alguém. E para mim tem sido também experiências muito valiosas, assim, de perceber como que eu gostaria de me relacionar com as pessoas e como que isso funciona dentro da minha realidade e das minhas necessidades. E eu passei a me relacionar de uma forma mais, eu diria que talvez mais aberta, assim, mais livre mesmo, porque eu acredito muito que, assim como eu gosto de ser respeitada na minha liberdade, eu gosto de dar essa liberdade para o outro também. E, Uhum. nossa, ressignifiquei muita coisa, assim, com relação a ciúmes, com relação à saudade, com relação à posse, com relação a amor, né? Porque eu acho que o que a gente aprendeu, no sentido social, eu, honestamente, hoje já não acredito em muitos desses padrões, assim, sabe? Muitos já não fazem sentido para mim, dentro da minha realidade, da minha forma de me relacionar com as pessoas. Então, eu diria que eu estou construindo a minha forma de me relacionar com as pessoas, que para mim faz sentido, que para mim traz leveza, que para mim traz relações mais profundas e mais verdadeiras, sabe? De conexão real, assim, com as pessoas e respeitando a liberdade de ser de cada um. Porque eu acho Uhum. muito duro essa promessa pro resto da vida, né? Essa promessa de vou te amar para sempre, ou de manter a intensidade de uma paixão ou de um amor por um tempo que a gente não pode controlar, né? Sim. Enfim, muita ressignificação mesmo. E eu confesso que eu tô nesse processo, assim, sabe? Já colhi muitos frutos de muitas coisas, mas eu me considero muito aprendiz ainda Uhum. de que é me relacionar do que é amar alguém, assim, viajando. E cada pessoa com quem a gente se relaciona é uma experiência diferente, né? Às vezes você pensa, nossa, que agora eu tô, olha, nossa. Aí de repente você conhece uma pessoa e, cara, muda tudo, reativa certas coisas, ou te faz sentir coisas que você já nem, né, sei lá, você nem sabia, nem imaginava. E quando você vive na estrada, a promessa ela não entra, né? Não tem como ter promessa, porque principalmente quando você se relaciona com uma outra pessoa que é viajante. E sei lá, você tá subindo no mapa, a pessoa tá descendo no mapa e vocês coincidiram aqui. Cara, todo mundo já entra nisso sabendo que não tem, não que não tenha futuro, porque esse termo ter futuro, né? Ou que seja relacionamento sério. O que é relacionamento sério? Todos não deveriam ser sérios, porque se não é para ser divertido, eu nem quero. Sério, eu não quero. Né? Então, quando você está viajando, você acaba encontrando essas oportunidades e que você nunca nem tinha pensado nisso, mas aí quando você vive o primeiro amor de viagem, você começa, parece que sua cabeça abre assim, né? Cara, é o aqui e é o agora. Eu não vou te prometer que a gente vai ficar junto. Tipo, já aconteceu comigo de eu me apaixonar na viagem
E o boy tava subindo o mapa junto comigo, assim, não junto comigo, mas a gente tava indo, sentindo Colômbia, e aí ele, nossa, não, vamos viajar junto, e depois você vai pro Uruguai comigo. Cara, uma semana depois, a gente brigou. Então, assim, é melhor não falar sobre futuro, porque o fato de ter essas promessas gerou dor, sabe? Porque eu fiquei, pô, eu tinha colocado vários bagulho na minha cabeça, e aí agora eu tenho que mudar tudo que eu já tinha pensado, as expectativas, como comentei antes, né? Alinhar as expectativas. Então, eu já tinha criado algumas, então amor de viagem é entrar sem expectativas, alinhar as expectativas dali, né? Daquele momento. Até para isso, quais são as tuas expectativas? Porque se você quiser me apresentar para sua mãe, que eu vá lá para sua cidade, então é assim. A gente vai ter que, né, parar por aqui. Seja bem. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Lu? Não, eu acho que já ficou bem esclarecido aí, vocês duas. Então, bora para a próxima. E que é para você, Lu. Você, como psicólogo e psicoterapeuta e viajante, sempre comenta no teu Instagram, que é maravilhoso de seguir. Então, você sempre comenta sobre a importância de ter uma rede de apoio. E aí eu queria saber de você como o viajante pode fazer isso, ou o viajante ou o nômade pode fazer isso estando longe de casa, quando ele está longe de casa. Ótima pergunta. Eu realmente acho, eu falo, confio de verdade de que a rede de apoio, ela é muito uma base que nos faz continuar, que é meio que uma segurança que a gente tem, mesmo que a gente esteja mundo afora, para que aí a gente possa prosseguir, né? Então, uma das primeiras coisas que eu falo é muito sobre ter clareza. Quem hoje já é nossa rede de apoio, quem a gente fala, nossa, com essa pessoa eu posso contar em momento de perrengue, em momento de crise, sabe? Já perceber isso, pessoas que nos motivam, e pode ser de várias áreas, né, diferentes, essas pessoas, né, ter essa clareza. Eu até oriento de, tipo, se a gente puder anotar, deixar, sei lá, no celular, bloco de notas, um papelzinho junto com a gente, essas pessoas, é importante a gente relembrar que existem essas pessoas aí, sabe? E como viajantes, como nômades, nos lugares novos em que a gente chegar, eu acho importante a gente ligar um radar e reconhecer à nossa volta com quem a gente já está se conectando ali, com quem a gente realmente já percebe que naquele lugar, nossa, sinto que com essa, porque o nosso organismo é muito sábio, ele vai dando uns sinais para a gente de que, nossa, essa relação parece que realmente traz algo de segurança aqui para ti, essa relação, né, você já não está se sentindo tão confortável. Então, ouvir esses sinais para a gente já ir criando com essas novas pessoas, então a gente não deixar de ter, né, quem já vinha com a gente como rede de apoio, mas cada lugar que a gente for, a minha sugestão é muito essa, ir percebendo ali, naquele lugar, quem é que a gente pode contar. E claro, nem sempre a gente consegue achar familiares, amigos, nesse sentido. Tem pessoas, e aí eu vou ser muito sincero que eu entendo que tem pessoas que falam, meu, eu não consigo ter essa clareza, né, de quem é e tudo mais. E esse é um dos motivos pelo qual, por exemplo, como profissional, eu me coloco enquanto rede de apoio para viajantes e nômades também, né, com meu plantão e outros motivos, porque eu sei que às vezes para algumas pessoas, e em alguns momentos específicos, é muito difícil encontrar, observar a rede de apoio ali. E aí o profissional, nesse sentido, não só como a única rede de apoio, mas inclusive para ajudar a pessoa a construir e a identificar ou construir uma nova rede de apoio para si. Então, por isso que eu vejo como importante e me coloco nesse papel também para poder ser rede de apoio para viajantes e nômades, para que ninguém esteja sozinho nessa jornada, sabe? Então, eu confio muito nisso. Ai, legal. Eu acho genial ter uma pessoa profissional que viva na pele os conflitos, ou as dúvidas, ou as saudades, ou a solidão, enfim, os dilemas de ser viajante, de ser nômade, né? Então, ter um profissional que vive na pele, que sabe o que é, né? E que tem esse conhecimento necessário sobre a mente humana, apoiando a gente. Cara, quando eu vi que você estava fazendo esse atendimento especial para viajante, eu achei genial, de verdade, porque é muito importante. Só quem está na estrada sabe como é lidar com um tanto desgaste emocional, porque quem vê foto não vê corre, né? E, cara, é muita coisa que a gente passa, né? Muita coisa. Insegurança financeira. Quando eu vi o Insta do Lu, amei, fiquei apaixonada também. Nossa, que incrível, um psicólogo nômade. Me senti compreendida, real, assim, tipo, nossa, se eu precisar,
Já sei. Massa. E eu sinto que essa identificação é muito bacana. Hoje eu, né, atendendo viajantes nômades em geral, eu sinto que o principal sentimento que vem é esse. Ai, meu Deus do céu, você é um viajante nômade, sabe? Porque, eu sou julgado por várias pessoas, ou não, ou vou conversar com amigos e não sou tão bem compreendido que eles não são. Mas, ai, que bom. É muito, eu acho que esse sentimento, eu fico feliz nessa conexão. Uhum. De tipo, não, galera, tô aqui, vamos juntos, sabe? Vocês não estão É. sozinhos. E eu fico muito feliz de Sim, verdade. E é total. super importante, né? Porque às vezes você corre o risco de pedir ajuda para uma pessoa que vai falar: Meu, então para com isso, volta para casa. E vai te gerar mais dúvida do que realmente apoio, né? Então, saber com quem contar. Nossa, eu lembro que eu estava em Lima, no meu primeiro mochilão, e eu já tinha gastado muito do dinheiro que eu tinha juntado. Tipo, era o primeiro mochilão, não sabia muito bem como fazer. Então, eu tinha gastado uma porrada de dinheiro à toa. E aí eu tava em Lima e tava, pô, se eu voltar agora, o voo é mais barato, se eu for pro Equador, eu vou estar sendo mais ousada, o que que eu faço? Daí eu passei 2 dias trancada num quarto, porque eu não conseguia sair para nada. Tava super aflita e com medo de tomar qualquer uma decisão. E aí eu perguntei para minha mãe e o que ela disse foi: "Você já não tá aí? Então vai. O dinheiro que você tem dá para chegar no próximo lugar?" Eu falei: "Dá." Então pronto, chega lá e trabalha. Você já tá aí, você já pediu demissão, já vendeu teu carro, segue. Cara, era só isso que eu precisava. Aí eu falei: "É mesmo, mãe." Aí botei meu sapato e saí pra rua. E aí, se eu tivesse falado, por exemplo, com meu pai teria falado: "Não, filho, então volta para casa, a gente te recebe, tudo bem que você vendeu o carro, né? Mas já foi, já passou, você já viajou bastante, 3 meses já foi, você curtiu, volta." Talvez eu voltasse, porque eu tava só precisando, tipo, como eu tava com aquela dúvida, eu só tava precisando de uma palavra, sabe? Então, saber com quem a gente contar é muito importante. Aí eu tô, de verdade, muito feliz com esse papo. Eu acho que quem está escutando a gente está tirando muitos bons insights disso. Eu acredito que vai dar um ânimo, vai dar confiança em quem está nesse empreendimento de viver como nômade ou de ter viagem como estilo de vida. E a gente já está chegando no finalzinho, uma pena, porque dá vontade de ficar o dia inteiro aqui conversando, né? E aí, antes de a gente se despedir da galera, é, é legal deixar os nossos contatinhos aí para se alguém quiser continuar essa conversa, ou saber mais sobre como é viver nômade, como é viver como viajante, e também, se quiser trocar alguma ideia sobre saúde emocional, a gente se coloca aí à disposição. Bom, eu sou a Ali, do blog Uma Sul-Americana, e você me encontra no Instagram, Uma Sul-Americana, no YouTube, Uma Sul-Americana também, ou blog umasulamericana.com. Daí, Lu, manda aí onde a galera consegue te encontrar. Bom, queria agradecer primeiro por essa oportunidade e basicamente consegue encontrar todos os meus contatos no meu Instagram, Sentido Viajante, tudo junto. E já queria deixar também uma dica aí pro pessoal que eu acho que já fica um pouco do que a gente falou hoje, que é muito sobre os nossos sentimentos, em alguns momentos, por mais incômodos que eles possam ser, eles são mensageiros, né, de uma sabedoria maior que a gente tem. Então, eu acho que a dica que eu deixo é: vamos aprender a escutar um pouquinho mais, com carinho, com atenção a tudo isso, por mais que às vezes pode ser difícil e incômodo esse processo, mas que ele pode ser muito importante se você quer uma vida mais plena, mais rica de significado e de experiências, né? Como a gente busca aí sendo viajante nômade. Então, é isso que eu queria falar. Massa. Então, Sentido Viajante, galera, vai lá no Instagram e seguir o Lu. E Gabi, manda aí o convite também. Bom, quero agradecer também, muito feliz com esse momento e esse encontro com vocês dois, que eu admiro e acompanho diariamente e me identifico demais. A galera também pode me encontrar lá pelo Insta, @Gabiria Morena. E lá também tem o link do canal, eu tenho compartilhado algumas experiências e reflexões desse estilo de vida, lá no YouTube também. E no Insta diariamente também, colocando relatos, experiências, dicas, e falando muito, principalmente sobre a rotina, né? Porque o estilo de vida nômade é um estilo de vida e a gente precisa construir uma rotina, né? Independente da gente estar em movimento ou não. Porque acho que isso sustenta todo o resto, sabe? Muita gente associa o nomadismo a necessariamente viver viajando. E é muito além disso, sabe? É um estilo de vida e
como um estilo de vida a gente precisa ter uma certa disciplina para ter nossa rotina de autocuidado, de trabalho, para que a gente consiga ter o mínimo de sanidade, assim, para poder usufruir mesmo, né, dos lugares, das experiências, e nesse processo de autoconhecimento, como o Lu falou também. Então, chega lá pelo Insta, adoro trocar ideia, conhecer gente nova, me conectar, e vou adorar recebê-los também. Ai, valeu, gente. Brigadão. Vou deixar o link do perfil deles, do Lu e da Gabi, na descrição desse episódio, para você conseguir depois encontrar todo mundo e não ficar aí perdido no rolê. E já vou deixar aqui o convite para que você ouça nosso episódio 6, que já está no grau. A gente vai conversar com duas viajantes maravilhosas que vão dar dicas sobre mochilão sozinha pela América do Sul. Então, meninas, meninos e menines, eu espero vocês no próximo Podpackers. Então, um beijo e a gente se vê no canal Wordpackers no YouTube.